A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante, o reino do Messias, o milênio. Vamos compreender, à luz da palavra de Deus, sobre a importância bíblica do milênio, do reino do Messias, do Cristo, sempre estabelecido sobre a terra. Mas você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, deixa também teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem tanta coisa boa aqui no canal. E você pode se tornar também um dos nossos assinantes, se você desejar poupar o teu tempo. De repente você quer preparar a tua aula, mas não tem tempo. Olha, a gente já preparou a aula para você. Você pode ser um dos nossos assinantes e receber o nosso material. Você pode receber o PDF da aula que eu preparo aqui para você. Você pode receber também um slide para dinamizar as tuas aulas. É muito legal, gente. Onde você recebe recursos durante todo o trimestre. As nossas propostas de assinatura são trimestrais. Se tornando um dos nossos assinantes, você também tem direito a receber alguns bônus, como por exemplo, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é exclusivo, está disponível aqui para você, com aulas que vão te fazer entender sobre a EBD, como montar a tua aula da Escola Bíblica Dominical, compreendendo toda a dinâmica. Você tem a oportunidade de receber também o nosso workshop de pregação, onde você encontra algumas aulas para te ajudar ainda mais a aprimorar o teu ministério no ensino da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens, o reino do Messias, o milênio. É muito importante entendermos essa perspectiva bíblica sobre o milênio. Vamos iniciar com algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto do dia, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E é importante também você fazer a leitura da síntese da lição com os teus alunos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 12. Faça essa leitura compassadamente em sala de aula, deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Cyrus Rebord, na Teologia Sistemática Pentecostal, apresenta o esclarecimento sobre a pergunta: o que é o milênio? O milênio é o período de 1000 anos em que Cristo estabelecerá o seu governo sobre a terra, juntamente com a igreja. Isso está presente em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a seguir. O milênio será um período de paz estabelecido pelo mundo. Isso quer dizer que a igreja retornará à terra para governar a terra com Cristo. Esse período será conhecido como o período áureo do governo de Cristo sobre a terra, após essa restauração de Israel como seu povo aqui. Outro detalhe bíblico entendendo sobre esse período, que será o período em que os santos, a igreja de Deus, estará com Cristo aqui, agora glorificada. E é importante a gente entender essa perspectiva. Pastor Reinaldo Odilo, o autor da lição, ele destaca o seguinte também, que esse período do milênio será exatamente o período do cumprimento de todas as promessas de Deus para os filhos de Deus sobre a terra. Olhar para o milênio é acreditar pela fé que esse período vem. É claro que o milênio aqui não é o novo céu e a nova terra preparado para os santos. Mas o milênio faz parte, é importante você entender essa perspectiva, das promessas de Deus sobre o governo de Deus sobre o mundo, que é melhor e maior. As escrituras sagradas fazem questão de relatar sobre esse período ao ponto de o leão comer capim, a criança brincar com a víbora, o lobo morar com o cordeiro. Será um período de paz que afetará exatamente até os animais da terra, todo o globo terrestre. Esse período será estabelecido pelo poder de Jesus, pela glória de Jesus. E a Bíblia fala a respeito desse período que é genuíno. Existem diversas interpretações escatológicas sobre o milênio.
existem correntes que são bem fixas a respeito do milênio. E é importante a gente entender. Vou trabalhar aqui com vocês 3 correntes. A primeira corrente é conhecida como amilenismo. A palavra amilenismo traz essa ideia de negação do milênio. Essa corrente também interpreta o seguinte, que o milênio em si não é algo futuro que vai acontecer. Mas nessa visão, o milênio já foi iniciado com a primeira aparição de Cristo sobre a terra para resgatar os salvos no Calvário. Então, desde o período em que Cristo apareceu, o milênio foi estabelecido, o reino de Deus foi estabelecido. E esse milênio está acontecendo agora na visão amilenista. Eu estava lendo alguns artigos do blog do Daniel Conejeiro, Louvor e Adoração, e vale a pena você dar uma olhada. Ele traz algumas perspectivas sobre esse assunto também. Que na visão milenista, o milênio já foi iniciado com a encarnação de Cristo, com a morte de Cristo no Calvário. O milênio já está presente, não é algo que vai acontecer no futuro, e nessa visão esse milênio termina com a segunda vinda gloriosa de Cristo. Aí detalhe, essa segunda vinda na visão milenista não é separada como nós defendemos, sobre 2 fases, o arrebatamento da igreja e depois o aparecimento de Cristo com a igreja em glória, de forma visível. Nessa visão, o arrebatamento da igreja é uma coisa só, a segunda vinda é uma coisa só. Essa visão também defende que na hora que Cristo retornar em glória, o mundo já passará pelo juízo de Deus, pelo julgamento de Deus. E o milênio, na perspectiva amilenista, descreve-se que ele já acontece agora, ou seja, não é um milênio literal, mas sim um milênio que já está acontecendo por causa do avanço da pregação da palavra de Deus, do anúncio da palavra de Deus. Nós, pentecostais, não defendemos essa linha de pensamento, tá? É importante você destacar isso. Outra corrente que nós também precisamos conhecer, é importante você apresentar em sala de aula, é a corrente pós-milenista. Já está dizendo, pós-milênio. A milenista traça sobre a negação, dizendo que o milênio, na realidade, já está acontecendo. Esse milênio não é algo futuro, mas é algo que já está presente agora. O pós-milenismo trabalha o seguinte, que o milênio em si é necessário que aconteça e após o milênio, Cristo então retornará. O pós-milenismo, ao contrário do amilenismo, defende que o milênio ele é literal, já está acontecendo e haverá então a propagação do evangelho de paz sobre toda a terra e após essa propagação, Cristo então retornará na sua segunda vinda, ou seja, o retorno de Jesus é depois do milênio. E agora Satanás está preso nesse período, nessa linha de pensamento pós-milenista, será solto então para se estabelecer o período da tribulação, será derrotado por Cristo e Cristo então arrebatará a sua igreja para viver com ele na eternidade. Nós também não defendemos essa linha de pensamento. A nossa linha de pensamento está nesse terceiro conjunto que eu separei para vocês. Nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação e antes também do milênio. O pré-milenismo, que a nossa visão pentecostal defende, ela defende o seguinte, que o arrebatamento da igreja ele é necessário, ele é o divisor de águas para ser estabelecido, então, o período da tribulação, depois do período da tribulação, a segunda vinda gloriosa de Cristo, como a gente estudou na aula passada, e então ser estabelecido o período do milênio, que é literal. Esse período do milênio será estabelecido com Cristo e a igreja, Jerusalém será a capital mundial, e depois de 1000 anos, então, Satanás será solto, para poder então acontecer o juízo final. É essa linha que nós acreditamos, é essa perspectiva que o pastor Antônio Gilberto ensinava, é essa perspectiva que nós também cremos à luz da palavra de Deus, que o arrebatamento é necessário para que aconteça o período da tribulação, a igreja é arrebatada, a igreja não passa pela tribulação, e a igreja agora retorna com Cristo na segunda vinda e estabelece então o período do milênio, que é o período de 1000 anos de paz, onde a igreja agora governará com Cristo nesse período. E diante disso, eu espero estar esclarecendo isso para você hoje em sala de aula, porque a gente vai mergulhar muito nessas teorias também.
O primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O milênio, o reinado de Cristo. Esse é o primeiro ponto da lição. Pastor Reinaldo Odilo, que é o autor da lição, ele destaca no livro de apoio que o milênio é um milênio literal na nossa perspectiva pentecostal. Nós acreditamos que o milênio é estabelecido depois da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon. Esse período será um período de 1000 anos, com base em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 10. Então, a nossa perspectiva entende que esse período vai acontecer. Olhando para isso aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. 1000 anos de paz. Pastor Reinaldo Odilo também comenta que o milênio será um período da dispensação da paz. Ciro Zibord, também comentando a respeito nessa linha pentecostal, compreendendo sobre esse período do milênio, ele relata que esse período será exatamente o período da última dispensação da misericórdia de Deus, da graça de Deus sobre a terra. Millard Erickson, destacando sobre a perspectiva pré-milenista, e eu gostei de pegar isso aqui para você, ele destaca que o milênio para nós, conforme a visão pré-milenista, ele é estabelecido após a segunda vinda. Detalhe, vamos pegar isso aqui. A segunda vinda de Cristo, para a gente, ela é dividida em duas fases, como eu falei para vocês já em aulas passadas. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo é arrebatada e depois essa igreja participa então das bodas do Cordeiro, participa do galardão das bodas do Cordeiro e ela retorna com Cristo agora de forma visível na segunda vinda, para a batalha do Armagedon, para a libertação de Israel. Nessa segunda vinda, Cristo retorna em glória, vence o inimigo e estabelece então um período de 1000 anos, onde Satanás será preso. Esses 1000 anos será o período de paz estabelecido por Deus para com os homens, para que as pessoas reconheçam então o período da glória de Deus, da restauração de Deus. O mundo será restaurado pelo poder de Deus. É importante considerar também que existem entre os pré-milenistas alguns que consideram, por exemplo, o período de 1000 anos como um período literal. E existe também entre os pré-milenistas que acreditam que esse período de 1000 anos será um período de tempo e não um período de 1000 anos fechado. Todavia, nós vamos trabalhar com a visão literal, que acredita que o milênio será um período de 1000 anos. Em contrapartida, a proposta dos pós-milenistas, que defendem que o milênio já está acontecendo, pega isso aqui, e Cristo, então, ele não retornará de forma visível, mas ele retornará em seu poder, em sua glória, de forma espiritual. Nós, pentecostais, não acreditamos nessa interpretação teológica. Nós entendemos que Cristo retornará de forma literal com a sua igreja. Para nós, o milênio será estabelecido depois da guerra do Armagedon e a terra será restaurada não pelo auxílio humano, não por ferramentas humanas, pela tecnologia humana, mas a terra será restaurada pela glória de Cristo, pelo poder de Cristo, o reino de Deus. O milênio será então essa visão do poder de Deus em ação sobre a terra, para que todos os homens reconheçam o poder de Cristo. Os pré-milenistas, que são pentecostais, acreditam também que a aplicação de Mateus capítulo 24, 12 é necessária. Esse período de esfriamento vai se estender até o período da grande tribulação, que será total, ao ponto de Cristo agora se revelar de forma gloriosa, para que todo olho confesse que Jesus é o Senhor. Nesse período, se revelará então a glória de Cristo. Satanás será derrotado no final da grande tribulação, na guerra do Armagedon, como nós estudamos na aula passada, e ele será aprisionado agora por 1000 anos, para que se estabeleça a glória de Cristo, o reino de Cristo sobre o mundo. Pastor Reinaldo Odilo destaca que o período de 1000 anos, do milênio em Cristo, será um período sem obstáculos para a propagação da palavra de Deus, para testemunhar a respeito de Jesus, pois Satanás estará preso. E os homens que permanecerão vivos, que passaram pelo período da tribulação, que nesse caso aqui não é a igreja estará testemunhando de Cristo, eles então terão a capacidade e a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador.
pois o conhecimento de Deus será espalhado por todo o mundo, como está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 2, Jeremias 31, 33 e 34. Aí vem a pergunta: no milênio vai haver casamentos? Olha, vai haver casamentos, vai haver também nascimento de pessoas, aqueles que permanecerão vivos pós o período da tribulação, especialmente os israelitas. Terão agora a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Salvador. E é importante a gente observar aqui essa perspectiva sobre o milênio. Olhando também para isso, vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: Satanás estará aprisionado. Ciro Zibode, comentando na Teologia Sistemática Pentecostal, com base em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, ele afirma que no período do milênio, Satanás permanecerá aprisionado e os seus seguidores serão julgados. O falso profeta, o anticristo, serão lançados então no lago de fogo e enxofre. Os seguidores do falso profeta, do anticristo, então serão julgados por Jesus nesse período após a guerra do Armagedon. Eles serão julgados e de uma forma especial será estabelecido agora o milênio, Satanás estando preso. Reinaldo Odilo comenta que a Bíblia registra para a gente 3 estágios da prisão de Satanás. E é importante a gente observar isso aqui. O primeiro estágio está escrito na palavra que um anjo que traz a chave do abismo, que é uma grande cadeia, descerá do céu, apresentar-se-á a ele, que é o inimigo das nossas almas, e o prenderá. Isso faz parte da profecia bíblica. Também a segunda fase da prisão de Satanás, apresentada por Reinaldo Odilo, diz que o anjo do Senhor agora pegará Satanás e lançará ele preso no abismo, como está escrito em Apocalipse 20, do 1 ao 3, por 1000 anos. A terceira fase acontecerá após a sua soltura, e ele então será julgado por Jesus e lançado agora no lago de fogo e enxofre. É importante você levar isso em consideração também. Portanto, o milênio apresentará esse processo de restauração sobre a terra quando Satanás estiver preso nessas 2 fases no abismo. Após a sua soltura, ele se levantará contra o Cristo. Ele tentará convencer os habitantes da terra no milênio para se levantarem contra Jesus. Será julgado e lançado no lago de fogo e enxofre. E é por isso que nós precisamos ter a perspectiva que no milênio também, muitas pessoas, vendo o reino de Cristo, a glória de Cristo, a igreja glorificada, rejeitarão também a Jesus e seguirão Satanás, sendo enganados por eles. E diante disso, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Quem participará do milênio? O pastor Reinaldo Odilo, ele comenta o seguinte, que quem vai participar do milênio são os crentes da antiga aliança, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de todas as eras, de todos os tempos que acreditaram em Jesus como Messias. A igreja em si vai estar presente no milênio, que são aliançados com Cristo. E nós, glorificados em Jesus como igreja, estaremos então na terra, vivendo como os anjos em si. Isso está presente em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Ciro Zibode ainda detalha isso para a gente na Teologia Sistemática Pentecostal, descrevendo que haverá 2 tipos de pessoas, 2 grupos de pessoas que vão participar vivendo no milênio que acontecerá sobre a terra. O primeiro grupo de pessoas são salvos transformados, ou seja, a igreja de Deus glorificada, que estará aqui com seus corpos glorificados, como está presente em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que terão a incumbência de governar sobre a terra de uma forma muito especial, e esses então estarão em Cristo em todo o tempo. Também estarão sobre a terra agora o segundo grupo, os judeus salvos, que se converteram após essa batalha do Armagedon, que Cristo agora os resgata. Esses judeus salvos terão a oportunidade de viver sobre a terra no período do milênio, que se converteram a Cristo como Messias. E é interessante que eles terão um desenvolvimento normal,
poderão se casar, ter relacionamento, gerar filhos também, pois os seus corpos não foram transformados como os corpos da igreja. E aí entra um detalhe, eles também estarão sensíveis, suscetíveis ao pecado, como está escrito em Isaías capítulo 65, versículo 20. Ainda terão essa tendência. E aí o inimigo, quando for solto, enganará muito e os levará, mesmo vendo Cristo, reconhecendo Cristo, para o seu lado. E é importante a gente ter essa perspectiva também. O milênio vem exatamente para estabelecer o reino de Deus, a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo, para que todos os homens reconheçam Jesus como seu Salvador. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, por gentileza, deixa aí teu comentário. Isso ajuda muito a gente. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Propósitos do milênio. Pastor Reinaldo Odilo é claro em dizer que o milênio será literal. A Igreja de Cristo participará do milênio. Essa igreja participa do milênio após algumas fases. O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, que é o recebimento dos galardões, as bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Cristo com a igreja agora glorificada e a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon e então o estabelecimento do milênio de forma física visível sobre o mundo. Um período literal de 1000 anos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O revelar do reinado de Cristo. Pastor Reinaldo Odilo também destaca que o milênio é necessário para demonstrar o reinado de Cristo como revelação de Deus sobre a terra, de forma literal, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 10. O Senhor governará então as nações como Senhor dos senhores e Rei dos reis, presente aqui na profecia que Paulo traça em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 26, será um período de completa manifestação da glória de Deus, demonstrando o domínio de Cristo e a sua justiça e o seu reino, presente em Isaías capítulo 9, versículo 6, Salmos 45, versículo 4, Isaías capítulo 11, versículo 4, Salmos 72, versículo 4, Deuteronômio 18, 19, Isaías 33, 21 e 22 e Apocalipse 3, 22. Nesse período da glória de Cristo no milênio, vários são os títulos de Jesus nesse momento do seu governo. Quais são os títulos de Jesus no período do milênio? Ele é conhecido como o renovo, aquele que renova todas as coisas. Presente em Isaías capítulo 4, versículo 2, Isaías 11, 1, Jeremias 23, 5, Jeremias 33, 15, Zacarias 3, 8 e 9, capítulo 6 agora de Zacarias, versículos 12 e 13. Jesus também será reconhecido como o Senhor dos Exércitos, presente lá em Isaías capítulo 24, versículo 23, capítulo 44, versículo 6. Ele também será reconhecido como o ancião de dias, Daniel capítulo 7, versículo 13. Ele também será conhecido como o Altíssimo, Daniel capítulo 7, versículo 22 e 24. Ele também será reconhecido como Filho de Deus, Isaías capítulo 9, versículo 6. Daniel capítulo 3, versículo 25. Ele será reconhecido como rei, presente em Isaías capítulo 33, versículo 17, versículos 22, capítulo 44 de Isaías, versículo 6, Daniel capítulo 2, versículo 44. Ele será também reconhecido no período do milênio como juiz, Isaías capítulo 11, versículo 3 e 4, capítulo 16, versículo 5, capítulo 33, versículo 22, capítulo 51, versículo 4 e 5. Ele também será conhecido como o príncipe da paz, Daniel capítulo 9, versículos 25 e 26. Então, dentro da palavra, a gente vê essa perspectiva muito clara sobre o governo de Cristo, a glória de Cristo e como ele vai se revelar nesse período. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na aula de hoje. Cristo virá para concluir o
plano divino para com Israel. O objetivo do milênio é concluir o plano divino para com Israel numa restauração total. Ciro Zibod comenta que haverá um grande derramamento do Espírito Santo, especialmente sobre Israel, no período da grande tribulação. Isso está presente em Zacarias capítulo 12, versículo 20 e Ezequiel 36, 27. Deus disse por meio de Ezequiel o seguinte, que o Senhor não esconderá a sua face do seu povo de Israel e derramará sobre ele o seu espírito, como está presente em Ezequiel 39, versículo 29. Israel, então, possuirá, especialmente no período do milênio, a terra por herança, a terra prometida, estabelecida nas promessas de Deus de uma forma especial. Então, o objetivo do milênio é a restauração de Israel. Israel será conhecida como nação de Deus. Guarda isso, apresente em sala de aula também. E avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O milênio também é necessário para tornar Israel como a capital do mundo. Esse é o terceiro subtópico na proposta do pastor Reinaldo Odilo. Bruce Einstein, no seu texto Acontecimentos Proféticos, destaca o seguinte, que a Bíblia menciona no mínimo 3 Jerusaléns. Vamos entender isso a partir de uma perspectiva hermenêutica para você compreender a necessidade e a importância de Israel, especialmente Jerusalém, se tornar a capital mundial no período do milênio. Primeiro, à luz da Bíblia, nós encontramos a Jerusalém Celestial, que é a Igreja de Deus, apelidada na Bíblia como Jerusalém Celestial, presente em Hebreus capítulo 12, versículo 22, Apocalipse capítulo 21, versículos 10 e capítulo 22, versículo 5. Então, você encontra na Bíblia a igreja sendo apelidada de Jerusalém Celestial. A igreja ela recebe também esse nome. A outra Jerusalém que nós encontramos na Bíblia é a Jerusalém terrena. Essa Jerusalém terrena é a Jerusalém dos tempos bíblicos. Nessa Jerusalém terrena será estabelecido então o milênio. Guarda isso aqui também. Isso está presente em Jeremias capítulo 3, versículo 17, capítulo 30, versículo 18, Salmos 48 também, Ezequiel capítulo 48, versículo 15 ao 20, onde os santos habitarão no milênio. Então, a Jerusalém terrena será a capital mundial aqui. Pega isso aqui. A terceira Jerusalém que nós encontramos na Bíblia é citada como a Nova Jerusalém, citada como um novo céu, nova terra, depois do juízo final e a destruição dessa terra aqui, preparada para os santos de todos os tempos. Essa Nova Jerusalém é apresentada na Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, onde nós estaremos vivendo num estado eterno para sempre com Cristo, diante da palavra de Deus apresentado em Joel capítulo 3, versículo 17. Então temos 3. A Jerusalém celestial, que é a igreja, que recebe esse apelido, a Jerusalém terrena, onde vai ser estabelecido o governo de Cristo, e essa Jerusalém terrena será a capital mundial no período do milênio, e também a Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce ataviado do céu, essa Jerusalém eterna é onde nós vamos habitar. Ciro Zibod chega a comentar que dessa Jerusalém terrena, no período do milênio, sairão todas as leis para o mundo, todo o juízo para o mundo, o governo de Cristo, de onde todas as nações afluirão o Cristo, presente em Isaías 2:2. Então, entendendo essa perspectiva, você compreende a importância de Jerusalém de acordo com a palavra de Deus na profecia do milênio. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: fatos e aspectos do milênio. Ciro Zibod, comentando na teologia sistemática pentecostal, ele destaca que há alguns benefícios do milênio sobre a terra, nesse período de 1000 anos. O primeiro benefício é que a paz será abundante. Isaías capítulo 54, versículo 13. Também não haverá nenhuma guerra, presente em Ezequiel capítulo 39, versículo 9 e 10, Isaías capítulo 2, versículo 4, e Malaquias capítulo 4, versículo 3 e 4. Ninguém reclamará de injustiça da parte do Rei dos Reis,
presente em Isaías capítulo 11, versículo 2, no período do milênio. Haverá muita felicidade, presente em Zacarias capítulo 8, versículo 5, Jeremias 30, versículo 19, e Isaías 60, 22. Haverá também grande longevidade, ou seja, as pessoas vão viver durante muito tempo, com saúde também, presente na Escritura em Zacarias capítulo 8, versículos 4 e 5, Isaías 65, versículo 19, 20 e 22. E não haverá um instinto de ferocidade sobre os animais. Eles estarão em paz uns com os outros. Presente em Isaías capítulo 11, versículo 6 ao 9. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no terceiro ponto. A natureza será restaurada. Pastor Reinaldo Odilo destaca que após o período da tribulação, a terra estará praticamente toda destruída, especialmente por causa da guerra do Armagedon. No período do milênio, a natureza será restaurada pelo poder de Cristo, pela glória de Cristo. O mundo será restaurado na mesma plenitude do período do Jardim do Éden, pois não haverá nenhum mal e nenhuma destruição. Isaías 11, versículo 9. Isaías capítulo 2, versículo 4 e capítulo 35, 1 e 2 será um período de paz e de prosperidade sobre a terra. A paz será universal por causa do Messias. Assim haverá longevidade para com as pessoas e restauração sobre o planeta. Isaías capítulo 65, versículo 20, 21, 22, 33 e também versículo 24. Demonstrando a restauração do estado físico humano, daqueles que permaneceram vivos, a restauração natural do planeta e a restauração espiritual também sobre toda a terra. Gente, que Deus em Cristo abençoe você. Espero estar contribuindo contigo. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O conhecimento de Deus será amplo. No período do milênio, a palavra de Deus será propagada de uma forma muito especial. Pastor Reinaldo Odilo também destaca que as pessoas subirão para Jerusalém para buscar a Deus por causa da propagação da palavra. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. O período do milênio gerará nos corações eterna paz. Gerará também obediência à vontade de Deus, ao propósito de Deus estabelecido desde a criação, onde as pessoas estarão desfrutando de toda a paz e bondade de Deus, o amor ágape pela palavra, o amor ágape pela presença de Deus, como está presente em Efésios capítulo 1, versículo 22. No período do milênio também será estabelecido o conhecimento universal. Isaías 11, versículo 9, Jeremias 31, 34, onde a terra, então, desfrutará da paz, do conhecimento da vontade de Deus, da revelação de Deus de forma visível. E nós estaremos com Cristo, pois o mal estará detido durante esse período. Então, o conhecimento será propagado com muita força por causa do poder de Deus. Finalizando a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O milênio não será o fim de todas as coisas. Tem muita gente que pensa que o milênio será o fim de todas as coisas. Por exemplo, os testemunhos de Jeová acham que o milênio será o fim de todas as coisas e aí no milênio a terra será restaurada. Nós não acreditamos assim. Pastor Reinaldo Odilo destaca que após o milênio haverá então o juízo final. Isso está estabelecido na linha de pensamento escatológica, que nós acreditamos no viés pentecostal, onde Satanás será solto, enganará muitos, se levantará contra Deus e o juízo final será estabelecido. A terra será destruída e nós estaremos com o Senhor para sempre na Nova Jerusalém, pois acontecerá alguns fatos. A soltura de Satanás, presente em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, 3, 7 ao 9. Nessa soltura, a sua atividade será má, convencerá muitos ao pecado e arrastará esse povo em batalha contra Deus. Será derrotado também. Acontecerá então uma batalha conhecida como Gog-Magog, presente em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, onde o inimigo perderá, será derrotado de uma forma especial. E a Bíblia também diz que essa batalha não será extensa, mas será uma batalha que haverá intervenção divina. O inimigo será derrotado, uma batalha curta, e a terra será destruída. A partir do momento do juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11.
E aqui nós entendemos que Jesus como juiz, Atos 17:11, João capítulo 5, versículo 22 e 27, será o supremo juiz de todo o tempo, julgará todos os ímpios e os lançará no lago de fogo e enxofre, como está escrito em Apocalipse 19:20, capítulo 20 também, versículo 10, 14, 15, 21, versículo 8. O lago de fogo e enxofre será então o destino final para aqueles que desobedeceram a Cristo. E nós, como igreja, participaremos então do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém. Gente, que Deus em Cristo abençoe você. Eu espero ter contribuído contigo na aula de hoje. Se eu contribuir, deixa teu comentário aí. Isso ajuda muito a gente a falar de Jesus. Por favor, deixa teu comentário, teu likezinho. Compartilha aí com os teus amigos na rede social. Tira uma foto, marca a gente no Instagram. É só isso que eu peço a você. Faça isso me ajudando em nome do Senhor Jesus. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Reinaldo Odilo, que é da editora CPAD, que pode te ajudar muito a construir a linha de pensamento. Tomei como base também o texto do Millard Erickson, A Escatologia, a Polêmica em Torno do Milênio. Esse material é muito bom para quem quer estudar a respeito do milênio. Também tomei como base o texto do John Walvoord, o material sobre o arrebatamento da igreja, que pode trazer uma perspectiva muito legal sobre o milênio, e também o texto Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o julgamento final, novos céus e nova terra. E a gente vai detalhar sobre o juízo final, novo céu e nova terra em Cristo. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.